Bom, pessoal, ontem a PUC Campinas encerrou seu vestibular 2022, então vamos aqui à resolução da prova geral, aquela aplicada aos candidatos que prestam os demais cursos da PUC, uma vez que Direito e Medicina têm um vestibular com características próprias, tá? A prova de História começava aqui na questão 33, que trazia uma questão sobre o Império Romano, né? A desintegração do Império Romano entre os vários fatores históricos que a explicam ocorreu de forma acelerada após a divisão em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, os quais não resistiram às chamadas invasões bárbaras. Bom, primeiro problema é dizer que isso ocorreu de forma acelerada, e o segundo problema dessa alternativa é dizer que ambos não resistiram às invasões bárbaras, porque o Império Romano do Oriente continuou existindo por toda a Idade Média, rebatizado de Império Bizantino, tá? Então é por isso que está incorreta. B. Foi um processo lento ao longo de 4 séculos que se deu de forma desigual em seu território. Sim, porque a crise afetou mais o Império do Ocidente do que do Oriente, com relação direta com a crise do sistema escravista e enfraquecimento do poder militar. Correta, alternativa B. É isso mesmo, né? Houve uma sucessão de crises dentro do Império Romano que enfraqueceu mais o Ocidente do que o Oriente, e isso culminou com as invasões bárbaras, né, e a queda do Império Ocidental. C. Resultou na tentativa de o imperador Constantino preservar a unidade do território a qualquer custo, impondo pesados impostos à população e centralizando a capital, Roma, toda a máquina administrativa. Só que o imperador Constantino, ele tentou transferir a capital, a sede do império de Roma, para Constantinopla, porque ele já percebia que a parte oriental do império, naquela altura, era menos afetada pelas crises. Então é por isso que o C está errado. D. Foi acompanhada de rápida expansão do cristianismo popular, contestação pelos valores cristãos e das práticas, valores e práticas políticas que marcavam o império até então, como o césaropapismo. Só que césaropapismo é uma característica já do Império Bizantino, que é quando o imperador passa a ser a autoridade que nomeia o clero. E isso não acontece dentro do cristianismo popular, isso ocorre já dentro da estrutura de uma igreja vinculada ao poder do imperador. Então já é um momento posterior, tá? Já é após a incorporação do cristianismo pela estrutura oficial do império. Derivou do rápido expansionismo e da falta de controle das fronteiras da parte ocidental. Após a transferência da sede administrativa para Bizâncio, uma vez que as principais ameaças bélicas provinham do Oriente. Então, mas nunca houve uma transferência da sede do Império Unificado para Bizâncio, tá? E as principais ameaças bélicas não vinham do Oriente, vinham do Ocidente, vinham dos povos germânicos, tá? Chamados pelos romanos de bárbaros, tá? Então é isso também que está errado. Alternativa correta aqui na 33, sem nenhuma sombra de dúvidas, é a B. Vamos aqui à questão 34, que diz o seguinte. Primeiro governo da era Vargas, 30 a 45, o desenvolvimento industrial foi, bom, Vargas, industrialização, indústria de base, capital estatal, né? Isso daí é um conhecimento bem padrão, né? Fruto da política desenvolvimentista cepalina, ancorada nas indústrias de base, até aqui tudo bem, apoiada pelas oligarquias empresariais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Só que oligarquias do Rio, São Paulo e Minas Gerais, aqui é uma referência à oligarquia cafeeira. Inclusive, a oligarquia de São Paulo era formalmente contra todas as políticas do Vargas, né? Então não pode ser. Fundamentado na substituição de importações, com incentivo à instalação de montadoras e parques industriais financiados com capital privado. Mas não, né? Eram indústrias de base de capital estatal. Embora também tivesse um fundamento de substituir importações em alguns setores, mas era capital estatal. Direcionado às indústrias de bens duráveis, dada a abundante matéria-prima nacional e as facilidades de inserção no mercado global. Só que aqui temos dois problemas, né? Nesse momento, a indústria de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, ainda não era viável, porque você não tinha as indústrias de base, e a função dessa industrialização não era o Brasil exportar, né, fornecer para o mercado global.
custeado por investimentos estrangeiros diretos. Aí já estaria errado, né? Porque são investimentos nacionais, principalmente alemães e italianos, os dois maiores parceiros econômicos do Brasil antes da Segunda Guerra. A Alemanha até era um parceiro comercial interessante que rivalizava com os Estados Unidos e não com a Itália em importância. Então, também errado. Só sobrava impulsionado pelo investimento público, sim, capital estatal, por meio da criação de grandes empresas estatais com foco na indústria de base. Porque nessa época é a criação da Vale do Rio Doce, a mineradora, e a CSN, a Siderúrgica Nacional. Então, é a alternativa tá? Aí, na sequência, temos aqui uma questão que vem um texto para duas questões, né? A 35 é de história, a 36 eu não vou fazer porque é de geografia, tá? A pecuária bovina exerceu um papel de desenvolvimento econômico do Brasil desde a sua colonização, sendo relevante até hoje. Nos últimos anos, as tradicionais regiões de pecuária vêm cedendo espaço à exploração de culturas que proporcionam maior rentabilidade por área, e a criação de gado bovino tem se deslocado para as zonas de expansão da fronteira agrícola, notadamente os estados amazônicos. Tá? Então, basicamente está dizendo que no Brasil, desde o período colonial, a pecuária é uma atividade importante, mas que hoje há uma migração das zonas aí de desenvolvimento da pecuária. 35 é uma questão que fala sobre a Guerra dos Farrapos, 1835 a 45, período regencial, né? Foi uma das mais longas revoltas ocorridas no período imperial e em região de ampla atividade pecuária, sim, que é o Rio Grande do Sul. Teve entre suas causas o problema econômico decorrente. Então, é uma revolta que começa com os estancieiros, né, os produtores ali de charque, altos impostos que incidiam sobre o comércio do charque e do couro no mercado interno, favorecendo os produtores estrangeiros. Sim, é essa questão, né? Eles reivindicavam privilégios junto ao governo imperial, alegando que, por conta de acordos que o Brasil tinha com o Uruguai e a Argentina, você tinha uma concorrência muito complicada com a carne, né, e o couro vindo desses países que inclusive produziam, né? A Argentina é o maior produtor de carne dessa época, né? Mas vamos ver os outros, né? O que tem de errado, até porque se você não soubesse desse fato, ficava difícil marcar de cara o item A, né? Avassaladora invasão na região fronteiriça entre Rio Grande do Sul e Argentina de fazendeiros estrangeiros que passavam a criar e vender gado no mercado brasileiro. Mas se fosse isso, teria sido uma guerra ali entre brasileiros e esses estrangeiros e não uma revolta dos gaúchos contra o governo imperial. Então, não faz sentido o tipo de revolta, né, que é a Guerra dos Farrapos, se o motivo fosse esse. C. Dificuldades de manter a exportação de carne bovina brasileira para países europeus. Mas, galera, exportar carne do Brasil para a Europa teria uma dificuldade técnica grande, né? Porque a distância é um produto super perecível, né? O Brasil também não era um grande produtor de carne nessa época, né? Então, não está correto isso aqui. D. Pobreza que atingia a população da região isolada dos centros econômicos importantes do Império, situados na Bahia e em São Paulo. Bom, primeiro que a elite gaúcha não era pobre, só uma rebelião da elite, tá? E os grandes centros econômicos do Império não são mais Bahia e São Paulo, né? Era o Rio de Janeiro que era a sede do poder imperial, né? E São Paulo ainda era uma cidade que não era tão grande assim, né? A população do Rio de Janeiro era bem maior. Proibição do comércio de charque com países fronteiriços, sendo o Império Brasileiro por razões políticas decorrentes da Guerra do Paraguai. Bom, aqui é uma clássica de anacronismo, porque a Guerra do Paraguai começa 2 décadas depois do fim da Guerra dos Farrapos. Não poderia ser. Tá? Então, 35, alternativa A, talvez a questão mais difícil da parte aqui de história, justamente por usar ali, né, um elemento que não é realmente de domínio dos candidatos, né? Deixa eu só ajustar aqui. Para responder as questões 37 e 38, considere o texto. A crise que vem afetando a economia mundial desde 2008, então
está falando da crise mundial de 2008, ou seja, a crise atual, né? Ainda está longe de uma solução definitiva. Inicialmente localizada nos Estados Unidos, seus efeitos se espalharam mundo afora, dada a interconexão crescente entre os países. A ação de governos e bancos centrais dos países contribuiu para uma amenização dos impactos da crise, comparativamente aos precedentes históricos, levando-se em conta, especialmente, nível de atividade e fluxos de comércio e capitais. Tá. E aí vem uma questão aqui sobre a crise de 29. Diante da grave crise econômica desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York em 29, o governo americano adotou medidas protecionistas inspiradas nas teses de Adam Smith e restringiu a margem de lucro dos bancos e dos investidores a fim de evitar a especulação desenfreada. Até estaria correta, o problema é teses de Adam Smith. Adam Smith é o grande nome do liberalismo econômico clássico, contrário a protecionismos. Então não pode ser. Declarou que o país havia entrado em recessão econômica e instituiu a lei seca para conter a criminalidade e concedeu aos trabalhadores desempregados um pacote de auxílios e benefícios que minimizaram a pobreza. Só que a lei seca é de 1919, ela é bem anterior à crise, tá? Inclusive ela é extinta depois da posse do Roosevelt, né, que é o grande presidente da recuperação, né, da depressão e da Segunda Guerra Mundial. C. Regulamentou a economia com base nos ideais do economista britânico John Keynes, né, o keynesianismo, destruindo excedentes de produção agrícola para regular os preços, investindo em obras públicas e favorecendo a formação de sindicatos. Basicamente, aqui a descrição do New Deal, né, política do Roosevelt para amenizar a crise. Decretou medidas fiscais que buscavam assegurar o crescimento controlado da economia e o estado de bem-estar social, welfare state, orientado pelo ideário neoliberal. A D estaria correta se não fosse esse final, galera. Neoliberalismo é algo da virada dos anos 80 para os anos 90 e seria contra a intervenção do Estado nesse nível, né, na economia, então está errado. Implementou o Plano Marshall, promovendo o aumento da intervenção estatal na economia por meio de novas leis de mercado, oferta de emprego e controle de inflação. Só que o Plano Marshall é o plano econômico do pós-Segunda Guerra Mundial para recuperar a Europa. Não tem nada a ver com isso daqui, né? Então, está incorreta. E aqui a 38, uma das formas de reduzir o impacto das crises na economia mundial é revigorar a capacidade financeira de organismos supranacionais como FMI e o Banco Mundial. Bom, mas esses bancos eles têm bastante recurso, né? E basicamente eles existem para emprestar dinheiro para os países, né? Se os países também se endividam demais, você pode provocar uma crise, né? Não é assim que funciona. Substituir os investimentos financeiros por empréstimos, que seriam contabilizados no PIB, Produto Interno Bruto. Então, mas de novo, né? Uma política de endividamento externo dos países não necessariamente evita crises. Porque uma hora os países terão que chegar num nível de capacidade de pagamento para suportar isso, né? Reduzir a interdependência entre as economias centrais e as economias emergentes mais frágeis. Só que, olha que interessante, essas duas crises, tanto a de 29 como a de 2008, foram iniciadas nos Estados Unidos, que em tese seria a economia mais forte, uma economia central. Então, a origem das crises não está nas economias emergentes. Gerar investimentos produtivos com o objetivo de instalar atividades destinadas a criar empregos e mercados consumidores. Ou seja, basicamente, aqui ele está associando que as duas crises foram causadas justamente por isso. Por você começar a ter uma parcela do capitalismo muito atrelada a atividades não produtivas, à especulação, o que gera problemas nessas crises, né? Expandir o mercado de ação para evitar a hegemonia dos grandes centros, a exemplo dos Estados Unidos. Então, mas o mercado de ações ele tende a beneficiar esses grandes centros. Bolsa de Nova York é a bolsa mais importante do mundo, né? Então, aqui a questão 38 é um pouco uma defesa do capitalismo industrial e uma crítica ao capitalismo de especulação financeira, tá?
Bom, então foram essas as questões da prova geral. Eu vou deixar aqui do lado a resolução da prova de Direito e Medicina da PUC.